Minuto Bola. Está começando agora mais um programa Minuto Bola, na apresentação de Vitor Junquilho, Daniel Romanelli e Léo Rodrigues. Hoje vamos comentar os resultados dos jogos desta quarta-feira. Bom, vamos começar então falando os resultados dos jogos desta quarta-feira, que foram os seguintes. Começamos pelo Beira-Rio, aonde o Atlético Paranaense perdeu para o Inter por 1-0 e chegou à sua 7ª derrota em 8 jogos. Lá na Arena do Jacaré, com direito a 2 gols de Montilho, o Cruzeiro bateu o Grêmio. E lá em Florianópolis, no estádio da Ressacada, o Avaí ficou apenas no empate por 2-2 com o Bahia. No Pacaembu, Juninho Pernambucano estreou fazendo gol, mas o Vasco perdeu de virada para o Corinthians, 2-1. No Engenhão, o Flamengo venceu o São Paulo por 1-0. E o Ceará venceu por 3-0 o Atlético Mineiro no Presidente Vargas. Bom, e é justamente falando dos clubes mineiros que nós vamos começar nossos comentários, né? E a situação desses clubes nessas últimas rodadas mudou muito, né? Do Cruzeiro e do Atlético, né, Léo? Justamente, Vitor. Ainda tem o Ameriquinha, né? Que joga nessa quinta contra o Palmeiras. Mas vamos citar aí sobre o Cruzeiro e Atlético Mineiro, que nessas últimas 3 rodadas mudaram completamente a sua situação no campeonato. Foi uma loucura. Até a quinta rodada, o que vemos em Minas era o Atlético mais para menos que para mais. Ele tinha conseguido ali 2 empates e 3 derrotas. E o foram 2 empates e 1 derrota, mas tinha vencido os 2 primeiros jogos seu do campeonato. Mas só que quem tava mal mesmo era o Cruzeiro, que nesses 5 jogos não tinha conseguido nenhuma vitória. Aí sim, foram 3 empates e 2 derrotas do Cruzeiro. Até que os últimos 3 jogos da dupla mudam completamente esse panorama. Aonde o Cruzeiro também mudou de treinador, saiu o Cuca e entrou o João Santana e reencontrou o caminho das vitórias. Venceu os últimos 3 duelos contra o Coritiba, contra o Vasco e o dessa quarta contra o Grêmio, selando de vez a sua grande fase no Brasileiro e a do seu principal jogador dando as caras também, que foi o Montilho, arrasador mesmo na partida, fez 2 golaços e agora é, inclusive, o artilheiro do Brasileirão com 6 gols. Reencontrando seu futebol, né, Léo? Justamente, passou o Ronaldinho que tem 5. E agora segue aí, né, lutando contra o tempo perdido, já que era visto como um grande favorito a ser campeão, mas demorou demais para conseguir as vitórias. Enquanto o Galo, simplesmente chegou no fundo do poço. O time tava mal, já não conseguia ganhar, e agora simplesmente chegou a sua 3ª goleada seguida sofrida. 11 gols sofridos em 3 jogos, 4 do Flamengo, 4 do Inter e 3 do Ceará. Essa última realizada na quarta-feira, aonde com 2 minutos de jogo o Ceará já tinha saído na frente. Então, ou seja, a importância dessa rodada para o futebol mineiro foi a de mostrar para nós que mudaram as estações. Mas diferente do que diz na música, por enquanto, mudou tudo. Né, exatamente aí, né? Como que o mundo dá voltas, né? No começo, o Atlético Mineiro começou bem o Brasileirão, lá nas primeiras posições. O Cruzeiro tava mal lá embaixo. Mas agora você vê aí, né? Como tá diferente. Agora o Cruzeiro aí subindo. E o Atlético Mineiro aí só descendo. Só Dorival aí tá pra ser demitido. Pois é. Então, eu tava lendo isso, né? E o Dorival, ele permanece no grupo e tal. Os diretores estavam falando exatamente sobre isso, que ele permanece no comando, que assim, a crise não é muito com ele, né? Assim, essa coisa de despedir técnico, acho que não é o caso, não é... Ainda não é o momento, exatamente, né? Não é o que vai organizar o time, resolver os problemas do Atlético. Aí tem aquela coisa, né? Sempre sobra pro técnico, sempre é o técnico que é demitido. Claro, eu acho o Dorival um grande técnico. Comandou o Santos, por exemplo, no ano passado, foi muito bem, mas sempre sobra pro técnico. É uma das piores fases dele no comando, assim, como técnico, né? Atualizar a posição, o Cruzeiro é o 9º colocado com 12 pontos, enquanto o Atlético é o 15º com 8. Pois é, né? E só falando essa questão de vitória, né? Que no comecinho do campeonato vencer é essencial, né? Porque depois no final os jogadores já desgastados, né? Mais cansados. Tem a janela da Europa também que pode acabar
Mudando, né? Exatamente, dando uma Fazendo deficiência. alguma equipe perder jogador importante. Como né? o Santos aí corre o risco. E como você tava falando de número de vitória, né? É um critério de desempate pra lá na frente, né? Ser campeão, no caso, dependendo da situação do time. Então, o primeiro bloco encerrou agora, vamos dar uma paradinha e já voltamos. O Minuto Bola volta já. Precisamos de um coração. Ok, doutor. Unidade 2 é quem posso ajudar? Precisamos de um coração urgente. Só um minuto, senhor. Estaremos transferindo sua ligação. Só um momento. Mais um momento, senhor. Existem coisas que não podem esperar. A Prefeitura de Vitória lançou o Ponto Vitória. Com ele você acompanha seu ônibus e sabe a hora exata que ele vai passar no seu ponto. Acesse vitoria.es.gov.br/Ponto Vitória. Prefeitura de Vitória, uma cidade melhor para todos. Voltamos a apresentar o Minuto Bola. Voltando aí agora com o programa, e agora vamos comentar aí um pouquinho do jogo entre Corinthians e Vasco, né? Juninho Pernambucano aí que teve sua estreia, mas no final da partida quem fez mesmo a festa foi o Timão, né? Agora líder isolado e com um jogo a menos. Mesmo Exatamente, com um jogo a Vitor? menos. Pois é, né, Daniel? Por pouco o Juninho Pernambucano faz uma reestreia perfeita, né? Depois tinha 10 anos que ele não jogava pelo Vasco e tal. Aí logo no início da partida ele cobrou uma falta e não deu outra, né? Bola foi logo ao encontro das redes e 1-0 pro Vasco e até... Júlio César falhou, né? Pois é, a bola quicou né? na frente dele, foi mesmo. Né, mas os volantes do Timão realmente guiaram a virada da equipe paulista, né? Junto com Danilo, Ralf e Paulinho, para mim, foram os destaques da partida, com um golaço do Ralf, na minha opinião. Né? E essa vitória contra o Vasco foi a 4ª consecutiva e isso confirma, né, a ótima fase que o Corinthians vem tendo aí, um desempenho recorde nesse início de brasileiros em pontos corridos. Né? Só poderia ser melhor se tivesse vencido o Flamengo na 3ª rodada, só que empatou. Aí foi. Geral, exatamente. E aí a equipe paulista tem 19 pontos em 7 jogos. Né? E lembrando aí que um jogo adiado contra o Santos, da 5ª rodada, que foi para dia 10 de agosto, né? Uhum. E não mais sobre a partida agora, falando do Corinthians em si, que para não cometer o erro que eles cometeram no ano passado de improvisar, acabar improvisando o jogador em outras posições que não é a dele, né? O Corinthians ele tá de olho no lateral esquerdo que era do Vasco, Ramon. Já está contratado já. Já confirmou então. 4 anos de contrato. Pois é, né? Um ótimo reforço para a equipe ali, que na lateral esquerda tem o Fábio Santos atualmente. Pois é, e depois que perdeu o Roberto Carlos, o Corinthians está necessitado de lateral mesmo. Exatamente, o Ramon é um bom lateral esquerdo, né? Bom, aí então vamos passar pro outro jogo também, o clássico, né, entre Rio e São Paulo, que foi Flamengo e São Paulo. E teve argentino brilhando nessa partida, né, Pois Daniel? né, Vitor? Mais um argentino aí brilhando, né? Depois do Montilho. Agora foi a vez do Botinelli aí brilhar. Ele aí que saiu do banco pra dar essa vitória, né? Ele aí que vinha sendo titular, né? Mas acabou penando essa vaga, né? Contusões, por motivos de contusão principalmente. E agora tenta aí recuperar ela, né? O clube que pagou exatamente 3 milhões de dólares pra ter o jogador. Isso aí já gera em torno de mais ou menos 5,2 milhões de reais. Eu sinceramente queria muito ver esse meio de campo aí com Ronaldinho, com Thiago Neves e Botinelli. Eu acredito que dá muito certo aí quando eles estão em campo. Vocês concordam comigo? Concordo plenamente. Até já se tinha essa expectativa, né, de lá atrás, quando o Botinelli estreou no Flamengo, fazendo gol de falta naquele amistoso contra o América Mineiro, ele já chegou mostrando que tinha jeito, né, de ser titular, de fazer sucesso jogando no Flamengo. E agora com esse gol confirma de vez a boa fase dele. Eu também acho, eu tava pensando exatamente sobre isso, né? Se ele vem demonstrando esse bom desempenho porque ele tá no banco e quer realmente conquistar a titularidade, ou se ele é um jogador que em pouco tempo de partida tapa mostra... buraco. Entendeu? Que nem o Negueba. O Negueba não tá muito preparado ainda pra ser garoto ainda. Titular, exatamente. E eu também, outra coisa que eu fiquei em dúvida se o Ayrton, ele recuperando o seu bom futebol, física. exatamente. Aí fica o Ayrton Williams
o Thiago Renato, Neves, Renato, aí onde que o Montilho entra ali nessa... Botinelli. O Botinelli entra Pois nesse é, grupo. né, velho? Pois é, Vitor, teria que sair mais um, né? Mas... Então olha, botar o Ronaldinho de atacante, né? Que isso não dá certo mesmo. Então, pois é. É uma dúvida boa pro Luxemburgo. né? Com certeza, é uma boa dúvida. E já o São Paulo aí vive uma crise de identidade, né, cara? Depois das 5 vitórias consecutivas no início, agora é sua terceira derrota aí no campeonato e não vive um bom momento, né? Completamente o contrário do Cruzeiro, que a gente comentou mais cedo, que o Cruzeiro não tinha vencido os 5 primeiros jogos e atingiu 3 vitórias. O São Paulo tinha conseguido 5 vitórias seguidas e agora perdeu os últimos 3, né? Olha, O Brasileirão tá dando voltas aí, impressionante mesmo. Como é interessante a gente ver essas mudanças de tabela, de momento entre as equipes. É o campeonato mais Emocionante. disputado do mundo. Na minha- Olha, mas eu acho assim que... Tá, tem 3 derrotas, mas eu acredito que nada de crise ainda lá no São Paulo por enquanto. Por enquanto, né? Tá na terceira posição ainda, mas claro, né? 3 derrotas seguidas chega a preocupar. Exatamente, também tem uma derrota de 5-0, assim, claro. Foi o divisor de águas. Respeitar o Corinthians, mas 5-0... E como a gente falou, né? Vitória no início do brasileiro é importante. Com certeza. Bom, e por aqui fica mais um programa Minuto Bola. Agradecemos a você, ouvinte, por acompanhar mais um podcast do programa. E no programa de amanhã vocês vão conferir um pouquinho desses jogos de quinta-feira do Campeonato Brasileiro, nas vozes de Vitor Junquilho, Daniel Romanelli e Léo Rodrigues. E na gravação de Arnaldo Tavares, sob orientação e supervisão de Jéssica Pessalho.